Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias sobre o nosso Vascão. Um bom domingo aí para você, um domingo de descanso, né? Hoje não tem jogo do Vasco, o Vasco jogou na sexta, só amanhã que a gente volta a se estressar, a ficar preocupado. Enfim, amanhã é dia de Vasco, hoje não. Hoje dá para curtir o domingo tranquilo, né? Assistir futebol na televisão, mas sem ser jogo do Vasco. Inclusive, você pode assistir o campeonato alemão lá no OneFootball, né? Não ia perder essa oportunidade. O OneFootball, parceiro aqui do canal Machão da Gama, o link está aqui na descrição desse vídeo. Transmissão do campeonato alemão lá completamente de graça. É só você baixar, é de graça para Android e para iOS. Tem o link na descrição do vídeo e tem também o QR Code que está aparecendo na sua tela. Aponta a câmera do seu celular que você é direcionado para baixar o OneFootball, parceiro do Vasco e parceiro também aqui do canal Machão da Gama. Curtir aquele domingão, enfim, dá aquela relaxada, né, assistindo um campeonato europeu, já que hoje não tem Vasco da Gama. Mas não é por isso que a gente vai deixar de falar de Vasco, né? Teve rodada ontem da Série B, os jogos complementando a rodada, né? A rodada termina só hoje com a partida do Botafogo. E os jogos de ontem foram bons para o Vasco, né? Os resultados foram bons. O Vasco vai terminar essa rodada 7 pontos atrás do G4, enfrentando o Goiás na próxima, né? Pode trazer essa diferença aí para o Goiás para 5 pontos e pode terminar a próxima rodada 4 pontos atrás do G4. Se o Vasco vencer na segunda-feira, o Vasco já fica 4 pontos atrás do G4 e depois tem o complemento da rodada. Então, vamos rodar a vinheta que ainda não rodou, né? Você deixa o like rapidinho, que é muito importante. E depois da vinheta a gente começa a falar tudinho aqui. Tem assunto do Germancano também, né? Que ontem à noite falaram que o Cano ia pro Santos, tinha assinado com o Santos. Uma loucura danada que eu vou tentar explicar aqui também. Tamo junto, rodou a vinheta. Então bora lá, meus amigos. Bom, finalmente uma rodada que deu tudo certo, né? Porque geralmente a rodada acontecia, os resultados, né, que o Vasco precisava aconteciam, mas o Vasco não fazia parte dele. E aí quando o Vasco fazia parte dele, os outros times também, todo mundo ganhava, né? Dessa vez deu tudo certo. O Vasco venceu a sua partida e os times que estão ali naquele bololô, né, brigando pela última vaga, pelas duas últimas vagas, né, ali o terceiro e o quarto colocado, todo mundo tropeçou. O Botafogo ainda joga hoje, se o Botafogo tropeçar, aí sim a rodada vai ser perfeita para o Vasco no quesito classificação. Vamos dar aqui uma olhada, né, nos jogos que tivemos nessa rodada, mas grande destaque para a derrota do CRB, que perdeu para o Avaí. O Avaí é um time que também está nessa disputa, né, mas no momento a gente está na caça aí ao CRB, que é o quarto colocado. Então foi um ótimo resultado a derrota do CRB. E o Guarani, que é outro time que está ali também nesse bololô, nessa confusão ali junto com a gente, o Guarani perdeu para o Curitiba. Curitiba que é o líder e, enfim, já está com a sua vaga praticamente encaminhada. Então vamos dar uma olhada aqui nos resultados dessa rodada e também na classificação como ficou. Lembrando que ainda tem 3 partidas, né, para acontecer no dia de hoje. O Cruzeiro enfrentando o CSA, a Ponte que pega o Brasil de Pelotas e o Botafogo que enfrenta o Sampaio Corrêa. Esse jogo do Botafogo e Sampaio, né, é o que mais interessa diretamente ao Vasco da Gama. E a 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, até o momento, está desse jeito aqui, ó. O Goiás perdeu para o Vila Nova, ótimo resultado para o Vasco, 2-1. O Remo venceu o Náutico também, foi um ótimo resultado para o Vasco, né, na sexta-feira. Essa derrota ali do Náutico, que também é um clube que está ali nesse bololô. O Vasco venceu o Brusque, 1-0, ótimo resultado para o Vasco, né? O Vasco conseguiu fazer a sua parte. O Londrina venceu o Vitória, de confronto da parte de baixo. O Confiança venceu o Operário 1-0, o Operário que também está ali pertinho do Vasco, então foi um bom resultado essa derrota do Operário. Thiago Reis, que está no Confiança, perdeu um pênalti nesse jogo. O CRB foi derrotado pelo Avaí, jogo que a gente já falou aqui. E o Curitiba, líder, venceu o Guarani, outro bom resultado para o Vasco. E como eu disse, a rodada se encerra hoje, 4 da tarde tem Cruzeiro e CSA, às 6h15 Ponte Preta e Botafogo, Ponte Preta e Brasil de Pelotas, perdão, e às 6h15 também teremos Botafogo e Sampaio Corrêa. Bom, neste momento a classificação está assim. O Curitiba tem 52, disparado, né? O Curitiba já abriu ali 7 pontos para o segundo colocado. Então, o Curitiba precisa de mais 10 pontos, 12 pontos na verdade, né, para garantir a sua classificação para a Série A. Então está muito bem encaminhado o Curitiba.
vai voltar para a primeira divisão. O Goiás é o vice-líder, tem 45, enfrenta o Vasco, né? Para você ver como o campeonato está embolado. O Goiás vice-líder, 45 pontos. Se o Vasco vencer, chega a 40, então vai ficar ali 5 pontos do Goiás, então vai embolar tudo. O Botafogo, 44 pontos, é o terceiro. O CRB é o quarto com 44, fechando o G4. O Avaí subiu para a quinta colocação, 43. Guarani, 41. E aí vem o Vasco na sétima colocação com 37 pontos. Remo e Sampaio Corrêa tem 36. O CSA fecha ali a primeira página do campeonato com 35 pontos. Então, meu amigo, o jogo de amanhã, né, o jogo de segunda-feira, é decisivo demais. O Vasco vencendo, esse campeonato fica todo embolado, porque os times ali de cima tá todo mundo oscilando, né? Todo mundo tropeçando. Então, se o Vasco conseguir essa vitória contra o Goiás, volta firme para essa briga aí no campeonato. É um jogo importantíssimo em São Januário, né? E a tendência é de que tenhamos um bom público em São Januário apoiando o Vasco em busca dessa vitória contra o Goiás, que vem de 2 derrotas seguidas, né? O Goiás começou a patinar também no campeonato. O Vasco tem que aproveitar esse momento e vencer o Esmeraldino. Bom, vamos mudar de assunto agora. Já falamos aí da tabela do campeonato, né? Que deu tudo certo. Essa rodada foi muito boa para o Vasco. Vamos falar agora de Germancano, cara. Porque ontem à noite surgiu ali uma informação de um jornalista de Santos, né? Que trabalha numa rádio de Santos e também tem um canal aqui no YouTube, dizendo que o Germancano estava acertado já com o Santos, né? Essa informação surgiu no programa Baixada Esporte, que é um programa, pelo nome, né, você já dá para saber que é da Baixada Santista, que cobre ali diariamente o Santos. E lá eles afirmaram que o Germancano já tinha assinado um pré-contrato com o Santos e quem tinha intermediado essa negociação era o André Mazuco, né? O André Mazuco que trouxe o Cano para o Vasco. O Mazuco agora trabalha lá no Santos. Então surgiu essa informação aí que o Santos havia fechado já com 2 jogadores e um desses seria o Germancano, e aí ficou todo mundo bastante preocupado, né? Todo mundo ali já cogitando essa possível saída do Santos, até a saída do Germancano para o Santos, até porque em entrevista à Gazeta Esportiva, o presidente do Santos, o Andrés Rueda, revelou que o Peixe já tinha assinado um pré-contrato com um jogador, né? Mas não revelou o nome. Então todo mundo ali ligou os pontos e falou: o Santos assinou com o Cano vai embora aí quando terminar o contrato. Pois bem, logo depois o empresário do Germancano se manifestou, né? O José Constanço, empresário do jogador. Ele falou com Atenção Vascaínos, falou com alguns outros jornalistas também e negou qualquer negociação com o Santos, né? Ele inclusive disse: meu amigo, eu não firmo contrato com ninguém. O empresário falou que não é do jeito que ele trabalha, né? De firmar pré-contrato. Se está com contrato, ele respeita o contrato, depois que termina, aí sim vê o que faz com o jogador. Então o empresário do Germancano negou, né, que tenha fechado com o Santos. Mas existe aí esse burburinho de uma possível saída do Germancano para o Santos, mas o empresário do Germancano, cara, assim, todas as vezes, né, que foi perguntado, sempre negou, falou que o Cano está feliz no Vasco, que o foco do Cano é tentar colocar o Vasco na primeira divisão e depois, com o Vasco subindo, sentaria para conversar, etc e tal. Então, até o momento, o empresário do Cano sempre mostrou um cara que cumpre as palavras, né? Que o que ele fala realmente é a moda antiga, né? Ele falou, não precisa assinar nem nada. Falou, tá falado e é isso aí e vambora. Mas no mundo do futebol também, a gente sabe que é tudo meio obscuro, né? E enfim, existe aí essa possibilidade realmente do Cano assinar um pré-contrato com qualquer outro clube, porque o contrato dele termina agora em dezembro e pela regra, né, quando está faltando 6 meses, um jogador pode assinar com qualquer outro clube. Mas a informação foi negada pelo empresário do jogador, disse que não tem nada, que essa história aí do jogador indo para o Santos é mentira. A gente só vai saber mesmo, meu amigo, em dezembro. Só em dezembro, meu. Se acabar o contrato e ele for para o Santos, a gente vai lembrar, bem que falaram lá no final de setembro, né, que estava assinado com o Santos mesmo. Vamos aguardar e vamos torcer para o Cano ficar no Vasco. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, saudações vascaínas. Deixe o seu like, se inscreva. Até a próxima.